Então, André, estava essa dúvida se aumentava 0,5, então, o pessoal celebrando que a alta não foi tão. Como é que você vê essa armadilha? Quer dizer, é evidente que esse modelo ele para qualquer possibilidade de crescimento, já é um modelo antigo. Por outro lado, também não comporta medidas românticas aí, medidas individuais. Como é que você está vendo, digamos, essa estratégia do Banco Central e os próximos passos? Bem, olha, o Banco Central está trabalhando com um espaço, vamos dizer assim, de atuação bastante restringido. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? É de fato, quando você vê a inflação brasileira corrente, você tem uma pressão bastante significativa de um grupo que é o de serviços, né? Serviços têm sido objeto de altas mais persistentes, acima até da meta de inflação, né? E quando se trata de serviços, né, Nassif, sempre bom lembrar que serviços é primo irmão da taxa de desemprego, porque a gente está falando de mão de obra, né? Mão de obra é determinado o custo pelo nível de desemprego, né? Então, se o desemprego está baixo, como de fato está, né? Os últimos dados da PNAD, né, tiveram uma alta aí de um trimestre contra o outro, né? Mas tem uma sazonalidade aí, se você compara com igual período do ano passado, teve queda, né? Então, mas você vê ainda o rendimento real das pessoas subindo, o que é uma boa notícia de um lado, mas, por outro lado, isso implica dizer que custo de produção, ou seja, custo de mão de obra, continua pressionado. Então, o que o Banco Central está falando e tentando de forma bastante recorrente, persistente, é desacelerar a economia de tal sorte que você consiga ter efeitos no mercado de trabalho, né? O que o Banco Central não vai admitir nem sob tortura, porque não é o trabalho nem dele de falar desse jeito que eu vou falar agora, mas o que ele quer criar é uma recessão de laboratório. O meu medo, Nassif, é que a gente vê que uma taxa que já vai bater aí, bateu 14,75 agora, né? Ela gera constrangimentos ao orçamento público, né? A gente vê um pagamento de juros absolutamente estratosférico, mas o orçamento de famílias e de empresas está implodindo por dentro. Isso daí é um drama que eu acho que ainda não foi bem precificado pelo mercado. Eu acho que o PIB pode ser menor esse ano por conta de um problema de alavancagem, né? A dívida das famílias está num patamar elevadíssimo, com uma taxa de juro real de 7%. Né? O que é isso? Né? Isso daí começa a gerar um problema sério. E isso aí tende a explodir quando? O ano que vem? Olha, então, eu acho que já vai estar nesse trimestre, já vai ter alguns sinais evidentes disso, e no segundo trimestre vai estar muito mais claro isso também. De fato, o Banco Central coloca dentro de uma fala bastante técnica e ortodoxa, né, que a gente está acima, está trabalhando no hiato positivo, ou seja, o PIB brasileiro está subindo acima do potencial. Por que ele está falando isso? Porque o nível de crescimento econômico que a gente tem hoje em dia está entregando inflação. Essa é a ideia no limite, né? Eu queria descobrir como eles calculam o hiato, né? Um dia acho que deve ter um prêmio para quem conseguir calcular uma variável não observável que nem essa. Mas, enfim, o que importa é que eles estão querendo e estão indo atrás de construir uma desaceleração econômica. Agora, o Galípolo e o próprio Banco Central diminuíram o ritmo e, pela leitura da ata, parece que na reunião de junho eles não vão querer subir mais a taxa de juros, não. Vão entender a 14,75 como já suficientemente elevado, né? Então, agora, se começa a cair a taxa de juros, vai cair a um nível aí de 0,5 ponto. Isso aí significa entrar no próximo ano com uma taxa de juros em 2 dígitos ainda. Vai ser isso. Mas, assim, a boa notícia, vou colocar desse jeito, né? Hoje em dia, a notícia ruim é que está bom, né? O fato da economia ainda estar crescendo, o desemprego está baixo, gera uma taxa Selic em alta. Mas daqui a pouco a notícia boa é que vai estar ruim, né? Ou seja, a economia vai estar tão fraca, mas tão fraca, que não vai se persistir mais uma necessidade de um juros tão elevado. Esse jogo, eu acho que é um jogo que já mostrou limites, na minha opinião. A produção desse tipo de política monetária é que também não tem outra coisa para colocar no lugar agora e seria, na minha opinião, sabe aquelas coisas assim, a emenda sai pior que o soneto, tentar mexer agora, mas você tem uma situação onde me preocupa coisas, novas pautas que estão entrando, que vai ser um transtorno. Imagina, por exemplo, dar um problema climático que nem deu no Rio Grande do Sul ano passado. Selic vai subir, porque como? Selic é dança da chuva agora? Então, assim, tem uma discussão que seria muito mais sofisticada e urgente que a gente não está nem conseguindo querer fazer. Então, esse é o drama. Então, estoques reguladores estão
próprio Banco Central falando na possibilidade de uma grande safra. Hein? Vai haver reconstituição de estoques reguladores, a gente vai poder voltar a essas políticas que amenizam um pouco impactos climáticos, de câmbio e tudo, não? Deveriam, né? Deveria fazer isso. Só que isso daí fica estrangulado por uma questão fiscal. E agora, falando francamente, você citou antes aí algumas reportagens, investigações que você está fazendo. É absolutamente tenebroso o que está acontecendo em Brasília. É tenebroso. A condução do orçamento público eles conseguiram inventar, além não é nem um parafiscal, é um para-corrupção, né? Para além da emenda de relator. É um negócio assustador isso. Isso daí tem um custo. Qual que é o custo? A margem de manobra do Haddad, que é um homem sério e está querendo construir minimamente uma racionalidade econômica, fica apertada. Olha só isso, esse escândalo do INSS talvez custe 6 bilhões de reais para dar conta disso. É inacreditável. Aliás, só para você ter uma ideia do grau de deterioração, chegou ao nosso conhecimento aqui um caso de uma pessoa em Guaranésia que teve um desconto imenso. Não foi esse desconto de R$40. Foi um desconto de 600, 700, 800 reais, aí de um crédito consignado que ela não pediu. Imediatamente, junto com o desconto, tinha um advogado oferecendo serviços. Ou seja, você tem o golpe em cima do golpe. Você já tem um desconto. Em pleno escândalo, tem um desconto dessa envergadura e um advogado já propondo entrar com uma ação quando o governo fala em dar... Mas essa é uma questão séria. Eu vou citar aqui uma frase que é usada muito e às vezes a gente entende pouco, né? Dizem que o Lenin falou que quando você quer destruir uma economia capitalista, você tem que desacreditar a sua moeda, né? E a moeda é o Estado. Esse tipo de coisa desacredita o Estado. E isso daí se transforma numa doença da moeda, que é o enfraquecimento dela mesma. Isso vai tendo canais insidiosos e absolutamente indiretos, que quando a gente vê, fica absolutamente impossível de separar joio do trigo depois. Sim. Então, assim, não é pouca coisa isso que a gente está vendo, né? Esse negócio do INSS é um escândalo. E envolve os partidos de esquerda, sim. Esse que é o ponto. Vai ter que olhar esse negócio. Muito seriamente vai ter que olhar. Porque também, quando você tem outros escândalos, por exemplo, a questão mesmo, você citou aí do Banco Master, né? Você tem figuras da República que se envolveram. Claro, tem que investigar o que o Master fez, porque o que o Master fez até segunda ordem não é ilegal. Pode ter sido temerário do ponto de vista econômico, mas não é ilegal, pelo menos o que eu sei do assunto até agora. Mas o que importa é o seguinte: não pode se transformar a República num balcão de negócios. Você citou o STF agora. Como assim ficar viajando para tudo que é canto? Isso daí gera um sentimento que, de novo, eu insisto, estou falando como economista, não é uma indignação de um brasileiro aqui. Isso vai permeando a moeda, porque a moeda é o Estado. Se o Estado é visto como fraco a esse ponto, ou capturável por outros interesses, a moeda que sofre, seja via inflação ou juro alto, a gente escolhe, né? É inacreditável. Não, e quando a gente pega esse caso do Banco Master, aí a demora em acudir, você tem o Tribunal de Contas, que foi Haroldo Cedras, que é o ministro do Tribunal de Contas, que segurou investigação. Você tinha o CAD, quando você olha o CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, que ainda não... Ele está analisando a situação. Mas quando você vai fazer levantamento, quem indicou o presidente do CAD foi alguém do Centrão. É inacreditável, eles contaminaram toda a República, toda a República. Então, e daí você tem, de um lado, o Supremo tirando imposto sindical e tudo, de outro, os sindicatos fazendo essa volta aí para conseguir recurso aí, que é ilegal. É isso. E aí que tá. E aí o partido de esquerda que porque é exatamente, acho que você chegou. Você que é o jornalista aqui, né, Nassim? Você que vai fazer essa investigação para a gente. Mas a discussão é essa. Você tira de um lado e aparece do outro. É que tá. Isso daí começa a gerar um tipo de sentimento difícil de lidar, né? Eu acho, agora tentando trazer agora de um ponto de vista mais duro no sentido de concreto, né, da economia, né? Vai ter espaço para cortar a taxa de juros porque a economia vai embicar. E a gente está falando de um negócio muito sério. O que é muito sério que eu estou falando? O nível de endividamento das famílias com esse patamar da taxa de juros é o que explica a queda da popularidade do presidente Lula a despeito do desemprego em baixa. E isso daí é um jogo que vai se articulando, que vai tirando até a capacidade do presidente em administrar. Então, assim, a situação não está nem um pouco tranquila. Nem um pouco tranquila.
Agora, o que dá para falar é que a perspectiva é mais de juro para baixo do que para cima agora, mesmo porque a notícia boa é que está ruim, né? Nesse sentido, né? A questão é o ritmo também. Agora, que você pega hoje aí a questão da produção industrial, o que cresceu foi a indústria têxtil, que independe de crédito, financiamento, né? Tem uma questão da produção industrial, veio muito forte, né? Se esperava 0,3, veio 1,2, veio 4 vezes mais forte do que esperado pelo mercado. Mas o que você teve foi, não é que chegou a subir, recuperou o tamanho da queda dos últimos meses, né? Você pega, por exemplo, o setor farmacêutico, subiu 17,4, mas tinha caído 17,6. Coisa do tipo, né? O 14, alguma coisa. Então, assim, o setor de derivados de petróleo, mesma coisa. Tem que avançar ainda muito. Mas é que tá, Nassif, tem que ser economista para entender que o nível de taxa de juros nesse patamar é absolutamente proibitivo da produção industrial. Não precisa nem ser economista. Mas agora sim, o Banco Central fica de mãos atadas, porque se não resolve a discussão fiscal, o mercado vai ficar. Porque o mercado. Isso é importante colocar, porque às vezes parece que é só um ato de vontade do mercado fazer isso. Não é isso, é porque quando você roda algum déficit, você está aumentando a oferta de uma mercadoria. Que mercadoria? Título público. Se você está aumentando a oferta desta mercadoria, quando você tem uma sobreoferta de algo, o que acontece com o preço dela? Cai. Na hora que cai, no caso do preço do título, quer dizer que o juro sobe. Então, assim, mesmo, vamos supor alguém que queira acreditar, não, o juro vai cair porque, etc e tal. Mas se continuar com essa oferta de título, fica trancado. Mas daí entra esse quadro enroladíssimo, né? Se reduz taxa de juros, você tem também a questão da arbitragem aí do capital externo, aí que já em dezembro fez aquele carnaval todo aí. Se não reduz a taxa de juros, você tem esse aumento do endividamento público, que é um dos argumentos para manter alta taxa de juros. E daí, com esse aumento de taxa de juros, você reduz aí mais do orçamento que já é apropriado. Ou seja, isso aí só... O desfecho disso é só uma grande crise aí para trazer um mínimo de racionalidade ou o resto de caos que falta ainda. Então, eu acho que, assim, a despeito desse quadro ser muito preocupante, a gente tem algumas vantagens na nossa mão agora para administrar isso de forma serena. O que é a forma serena? Ponto número 1, a nossa dívida é em moeda local, né? Porque o problema é um país que nem o Brasil já foi, mas que nem a Argentina hoje em dia, que você deve em dólar, e quando você deve em dólar, você não produz dólar. Você tem que colocar o juro lá em cima para ver se traz dólar. A gente não precisa fazer isso. A nossa dívida está em reais, porque o que a gente tem de dólar mais do que compensa o que a gente tem de dívida em dólares, né? E isso é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte, apesar da situação fiscal não ser talvez o ideal do mercado, falta tão pouco para atingir o 0 a 0. O Haddad está fazendo um trabalho tão grande, falta tão pouco. Então, se a gente equacionar essas coisas, eu acho que fica um pouco mais palatável. Daí, quando a gente pega todo esse modelo aí, está fundado em expectativa. Sim. Quando você vai ver a expectativa, é profundamente afetada pela questão política. Quando você pega os editoriais de jornais aí, faz um carnaval, 0,25 de déficit. Ou seja, isso aí interfere o mercado. Porque o mercado, você sabe muito bem isso aí, o mercado, o cara não quer saber se ele está certo ou errado. Ele tem que adivinhar não o que vai acontecer, mas o que seu vizinho está querendo. Então, você tem um mercado de opinião que é cartelizado no país e com viés danado aí, né, André? Olha, eu falo com a imprensa de forma geral. Eu não sei se essa relação vem da imprensa para o mercado. Eu acho que não. Eu acho que o mercado pensa muito assim mesmo, sabe? Eu acho que se tiver uma contaminação, é mais no sentido contrário. Por que eu estou falando isso? De alguém que fala muito com a imprensa e na trincheira da Faria Lima também. Um gestor, ele é um ser absolutamente covarde. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Ele prefere perder junto do que ganhar sozinho, porque senão ele perde dinheiro em relação aos investimentos das outras pessoas com ele. Então, existe um sentimento já muito conservador na classe dos gestores, né? E isso soma-se a uma coisa, na minha opinião, bastante complicada em cima dos gestores, né? E muitos deles, não são todos, assim, mas muitos são, de achar que existe uma espécie de meritocracia no trabalho que fazem num país que nem o Brasil. E aí fica esse jogo que aí teria que pensar outras questões. Mas eu concordo contigo, Nassif, na seguinte perspectiva. É muito puxado a corda aqui.
É muito tensionado mais do que deveria. Mas, por outro lado, imagina que você é um gestor. Imagina que você é um gestor agora, está administrando algumas centenas de milhões de reais de dinheiro de terceiro. Aí você abre o jornal e fala, deu um rombo aí de 6 bi na Previdência, na INSS, porque estavam roubando. Você vai falar, o que você vai fazer no dia seguinte? Eu faria no dia seguinte, que eu não sou gestor de fundo, mas eu faria. Pode colocar uma posição aí de alta de juros aí que vai subir esse negócio. Porque não, é inacreditável. O governo, e não estou falando do governo Lula, estou falando do governo at large, né? O Estado brasileiro é cada dia um flash, é uma surpresa, um negócio que você fala. Agora você vê, quando você tem uma crise dessa, a figura que deveria trabalhar essa estratégia é a Casa Civil. E o ministro-chefe da Casa Civil foi enviado para a Rússia para trazer investimentos, que é uma área de atuação do Geraldo Alckmin e do próprio Fernando Haddad.